Boa tarde, iniciamos mais uma edição do programa Sociedade Aberta. Hoje a nossa atenção está voltada para os direitos humanos em tempos de pandemia. Por isso, nós convidamos para estar aqui conosco Carlos Santos, em representação do Observatório de Cidadania de Cabo Verde, e também Zaida Moraes de Freitas, ela é que é presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania. Boa tarde a todos. Nós agradecemos a presença dos dois aqui neste programa para falarmos um bocadinho sobre os direitos humanos e a cidadania de uma forma geral. E também ao longo deste programa vamos ter outras participações. Vamos ter aqui a participação do presidente da Associação de Crianças com Necessidades Educativas Especiais e também contamos aqui ter a participação de uma técnica de saúde para falarmos sobre direitos humanos. Vou começar com o Carlos Santos, em representação do Observatório de Cidadania, para nos dizer, neste momento que nós estamos a viver esta pandemia da Covid-19, é necessário nós olharmos e termos uma atenção para a cidadania e para os direitos humanos também. Muito boa tarde, ao Odair, também a nossa colega, a minha colega Zaida. Com certeza, direitos humanos têm de estar sempre na agenda e é uma agenda diária, tem de ser discutida todos os dias. Quando nós falamos de uma pandemia, necessariamente falamos de algo que é global, que toca a todos e por isso mesmo nós temos de ter mais cuidados quando nós falamos dos direitos humanos, porque a pandemia está associada à saúde pública e saúde pública, automaticamente nós, enquanto cidadãos, perdemos alguns direitos, nomeadamente de mobilidade, de ajuntamentos, cuidados mais específicos com a saúde e isso pode limitar-nos a nossa liberdade, os nossos direitos previamente estabelecidos. Mas o que nós podemos aqui fazer é termos bom senso, ponderarmos sobre os direitos humanos e sabermos de facto quais são os nossos limites, o que é que nós podemos fazer e aquilo que nós podemos salvaguardar como sendo direitos universais. Zaida Moraes de Freitas, nós agradecemos mais uma vez por estar aqui, participou deste programa já há algum tempo, noutros momentos. Eu gostaria que nos dissesse qual é a avaliação que faz dos direitos humanos aqui em Cabo Verde, neste momento. Bom, de uma maneira geral, nós podemos dizer que Cabo Verde, enquanto Estado democrático, é um país respeitador dos direitos humanos. Se nós formos ver o Estado de Cabo Verde, ao ratificar a grande maioria das convenções internacionais de direitos humanos, ao ratificar os instrumentos regionais de direitos humanos, a nossa Constituição da República, toda ela é baseada nos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A nossa legislação, de uma forma geral, podemos dizer que está em harmonia com o direito internacional dos direitos humanos e tem havido também um esforço da parte dos sucessivos governos em criar políticas públicas para dar resposta, portanto, às obrigações ao ratificarmos estes instrumentos de direitos humanos. Agora é assim, efetivamente, esses compromissos são importantes, mas a efetivação, a realização dos direitos humanos na sua plenitude, obviamente que ainda é um grande desafio. E aqui nós sabemos que, enfim, almejar os direitos humanos universais não é uma tarefa fácil, sobretudo para países que tenham algumas fragilidades económico-financeiras, que é, por exemplo, o caso de Cabo Verde. Por exemplo, ao nível dos direitos civis e políticos, nós podemos dizer que, enquanto Estado democrático, não temos preocupações, digamos que grosseiras, mas ao nível da realização dos direitos económicos, sociais e culturais, a nossa fragilidade económica compromete a realização desses direitos. Agora, é facto que os direitos civis e políticos, que são os direitos, digamos, de realização imediata, no geral, o país tem vindo a fazer um esforço para cumprir, enfim,
mas temos aqui também algumas fragilidades, nomeadamente reportando à questão da segurança, reportando à questão da morosidade da justiça, ou seja, ainda há melhorias a fazer em termos dos direitos civis e políticos, mas eu acho que as prioridades maiores são ao nível dos direitos económicos, sociais e culturais. E o Observatório da Cidadania Ativa de Cabo Verde tem feito isto de monitorizar como é que estamos em termos de direitos humanos? O Observatório tem desenvolvido algumas atividades. No mês de agosto deste ano, desenvolveu um evento conjuntamente com a Assembleia Nacional no Conselho da Ribeira Grande, em Santo Antão, no sentido de sensibilizar os jovens para a situação que nós vivemos nos dias de hoje, nomeadamente relacionados com a Covid e a necessidade de nós estarmos atentos e, enquanto jovens, assumirmos a responsabilidade também de formar lá em casa as pessoas com uma idade maior sobre a pertinência, a necessidade de se cuidarem, no sentido de termos daqui a alguns meses já falarmos de Covid enquanto ato passado, que é algo que já aconteceu. O Observatório também tem desenvolvido algumas oficinas da cidadania ativa e, aproveitando essa nova conjuntura, tem essa preocupação em informar as pessoas sobre a situação que nós vivemos. Recentemente, no dia 10 de dezembro de 2020, há umas semanas atrás, comemorou-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos, uma data que teve o seu início em 1948. Tivemos essa preocupação, trabalhamos em conjunto com a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Houve um encontro através das novas plataformas, com a participação de várias ONGs, associações, líderes comunitários, para exporem os seus receios e aquilo que nós podemos fazer e, de facto, aquilo que tem sido desenvolvido nas suas comunidades, no sentido de dar visibilidade a essa data e a esse evento que é os direitos humanos. Pronto, nós sabemos, já foi lá no ano passado, 10 de outubro, o Dia Nacional, o Dia dos Direitos Humanos, com muitas atividades para assinalar a data, mas tendo em conta esta pandemia, há uma tendência para limitar alguns direitos, ou não? Houve mais ainda durante o estado de emergência, não é? Mas neste momento não. Enfim, ainda há algumas limitações. Obviamente que é assim, esta pandemia apanhou todos os países desprevenidos, nenhum país estava preparado para esta crise mundial, que começa por ser uma crise sanitária e acaba por colocar em causa todos os outros direitos, ou seja, partindo da preocupação de proteger o direito à saúde e como um bem maior e, consequentemente, o direito à vida, muitos Estados viram-se obrigados, portanto, a decretar o estado de emergência e enfim, a implementar algumas medidas restritivas, portanto, medidas excepcionais, não é? E que só fizeram sentido, efetivamente, para proteger este bem maior, que é o direito à saúde e, consequentemente, o direito à vida. E aqui, uma das maiores restrições que nós tivemos no estado de emergência foi exatamente o que já foi aqui referido pelo colega, a liberdade de circulação, não é? Portanto, foi não só a liberdade de circulação para fora do país, liberdade de circulação entre as ilhas e liberdade de circulação
dentro da própria ilha. Portanto, nós podíamos, as pessoas que não... Mas não ainda tinham... por causa desta pandemia nós temos algumas liberdades que estão limitadas. A liberdade de reunião, nós temos de fazer reuniões... Limitações, sim. exatamente, é isso que eu ia dizer. Para além da liberdade de circulação, que eu acho que é o que se fez sentir mais e que teve consequências graves de pessoas, por exemplo, que foram de férias ou foram em serviço para outras ilhas e que ficaram retidas nessas ilhas, ou pessoas que foram de férias ou em trabalho para o estrangeiro e que ficaram retidas. Houve situações muito dramáticas nessa altura. A liberdade de reunião, o direito ao culto também, ainda há estas restrições que não são fáceis, mas temos que ter em conta que o Estado toma esta medida com base em evidências científicas de que, efetivamente, para impedir a propagação do vírus, portanto, era obrigatório algumas medidas de contenção e de confinamento. E, obviamente que isto depois teve consequências várias. Por exemplo, estou aqui a pensar nos trabalhadores informais que viram-se abraços com uma situação em que não podiam sair de casa sequer para ir trabalhar. E falo aqui muitas vezes, por exemplo, nas famílias monoparentais femininas, em que a mãe, portanto, enquanto único garante dos filhos, foi obrigada a ficar em casa e não conseguir, portanto, seguir para o seu trabalho, o seu ganha-pão que é conseguido no dia a dia. É claro que houve algumas medidas de proteção social, desde cestas básicas, os rendimentos de inclusão, enfim, o Estado tomou algumas medidas, mas do contacto que nós temos, sobretudo com a sociedade civil, ficamos a perceber que estas medidas não foram suficientes, não é? Portanto, não chegaram ainda a toda a gente. Mesmo a própria sociedade civil também mobilizou-se no sentido de tentar ajudar numa onda de solidariedade e tentar ajudar essas famílias que viveram situações, enfim, situações graves. Agora, neste momento, já estamos numa fase, em termos de medidas restritivas, um bocadinho menos complicada. Nós até já saímos do estado de calamidade. Neste momento estamos em contingência. Em contingência. Com exceção da Ilha do Fogo. Houve um afrouxamento, portanto, destas medidas e pronto. A preocupação é sempre para evitar que no âmbito destas medidas de restrições não haja, portanto, ações abusivas. Não é? Aqui é importante o papel da CNDHC e da própria sociedade civil para que estas medidas sejam proporcionais. Mas, por exemplo, neste momento, por causa desta pandemia, nós temos, por exemplo, a questão do direito de aprender, do ensinar, nós temos algumas limitações. Sem dúvida. Porque o direito à educação aqui, de alguma forma, também sofreu alguns atropelos, não é? Houve esforços, houve tentativas e nós temos que reconhecer, portanto, através do programa Aprender em Casa, não é? Para que todas as crianças pudessem continuar, portanto, a ter acesso à educação, mas nem todas as crianças... Ainda continua como complemento. Como complemento. Nem todas as crianças têm eletricidade em casa, infelizmente. Nem todas as crianças têm uma televisão em casa. Nem todas as crianças têm pais preparados para os apoiar naquelas tarefas todas. Então, podemos dizer que também ao nível do direito à educação, houve várias ações para ultrapassar, mas que ainda assim houve alguns atropelos na realização desses direitos. E penso que nós, daqui para a frente, vamos ter oportunidade de analisar
as consequências, não é? As reais consequências deste processo todo. Ainda temos que esperar mais um bocadinho para fazer isso? Nós já vamos nos apercebendo em relação... Deixa-me ouvir o Carlos Santos também sobre isso. Já podemos começar a ver as consequências ou ainda não? Mas antes eu só queria tocar aqui num ponto que a Zaida tocou, que é a questão dos direitos humanos. Ao fundo, ela acabou por falar que os direitos humanos é algo muito subjetivo, não é? Se nós formos analisar historicamente as primeiras cartas, as primeiras leis, a legislação, os diplomas à volta dos direitos humanos, funcionam muito em relação aos contextos que elas vão surgindo. Se, num primeiro momento, nós vamos valorizar a figura do monarca, por exemplo, depois passamos para a elite e, de repente, já temos todas as pessoas, por exemplo, a votarem, as mulheres, os negros começam a votar, ou seja, é algo subjetivo e nós temos de analisar isso também a partir desse prisma. Okay. Ou seja, no futuro, provavelmente, as nossas ações relacionadas com as tecnologias, as novas inovações, provavelmente podem nos limitar ou surgir outros direitos que neste momento nós não temos, mas devido à nova conjuntura, ao futuro, nós teremos de adaptar. Ou seja, os direitos humanos acabam por ser sempre uma consequência do seu período, não é? Da sua contemporaneidade. Em relação à noção ou à sensação que nós temos do Covid, evidentemente que isso já existe, não é? Nós somos uma sociedade profundamente que gosta do toque, gosta do relacionamento, da proximidade, e se nós formos analisar ou pensar um pouco sobre o que a Covid trouxe-nos de novo, podemos do imediato perceber que existe um distanciamento, existe uma necessidade do calor humano, uma necessidade de aproximação, e que Covid acaba por nos limitar, porque sabemos também as consequências que isso irá trazer. Lembro, por exemplo, muito pessoalmente, isso é uma visão muito pessoal que eu tenho, eu fico a pensar como é que será no futuro o cumprimento entre pessoas diferentes, não é? O abraçar, o beijar. Provavelmente teremos algumas reticências na nossa reação psicológica. A nível do tempo é muito curto, não é? Daqui a uns meses, provavelmente, nós já não estaremos a falar de Covid, não enquanto saúde pública, mas enquanto ato histórico, mas que terá, com certeza, impactos sociais ou culturais, a forma de nós posicionarmos socialmente, culturalmente, e até a nível de saúde. Provavelmente vamos ter outras atitudes, não é? A questão de lavar as mãos, a questão de outras questões higiênicas que antes nós não ponderamos, ou a maioria da população não pensava nisso desta forma, e que com certeza pode ter até resultados positivos, né? Para evitar constipações, por exemplo, que este ano, no mês de setembro, que nós temos realmente as viroses, não se falou muito nisso, não é? Não houve as autoridades de saúde, sim, isso que eu ia lhe dizer, as autoridades de saúde disseram, pronto, com o uso das máscaras, acho que houve uma diminuição das tais viroses que normalmente acontecem muito no verão. Não só máscaras, lavar as mãos, estão simplesmente com isso, não comer na rua, mas isso também tem o outro lado, a questão da informalidade, não é? Provavelmente houve perdas não só do facto de estarmos confinados, mas também pela diminuição de compra de alguns produtos que são vendidos de forma ambulante, não é? E informal, e que segundo os dados também do Banco Nacional, nós temos um grande peso dessa economia informal, não é? Para muitas famílias cabo-verdianas. E Zaida Moraes de Freitas já pode fazer uma apreciação sobre o impacto que esta pandemia teve nos direitos humanos, na vida das pessoas, pronto, já se consegue? Eu penso que podemos fazer uma apreciação mais generalizada, ainda com o tempo é importante que tenhamos dados e que tenhamos indicadores para que efetivamente possamos fazer uma análise mais fidedigna e mais objetiva. Mas podemos ver, por exemplo, ao nível
da realização, por exemplo, do direito ao trabalho. Nós já nos confrontamos com o aumento do desemprego em Cabo Verde. Há áreas que foram mais fustigadas, sobretudo a área turística, não é? Inclusive, neste momento vivemos o fenómeno de muitas pessoas que viviam nas ilhas turísticas, nomeadamente o Sal e a Boa Vista, e que tiveram que regressar às suas ilhas, São Vicente, Santo Antão, São Nicolau, e como eu disse inicialmente, portanto, houve algumas medidas de proteção, algumas medidas até direcionadas às empresas, muitos trabalhadores entraram no sistema do layoff, mas sabemos também que tem havido algumas situações de incumprimento. Por exemplo, em relação aos direitos laborais, por exemplo, era o tipo de queixa que quase nunca chegava à Comissão. E no âmbito desta pandemia passamos a receber algumas queixas neste sentido. Portanto, ou seja, a questão... Mas que tipo de queixas mais concreto da questão laboral? Do incumprimento da parte da entidade empregadora, portanto, e algumas situações até em relação à própria segurança social, mas, enfim, depois houve explicações de porque é que houve os atrasos neste sentido. Mas, para além da questão do desemprego, se nós pensarmos na perspectiva futura, toda a consequência desta situação, o que é que vem associado ao desemprego. Porque eu acho que realmente o maior desafio desta pandemia tem a ver com as desigualdades sociais, porque era o que eu dizia inicialmente, quer dizer, numa crise sanitária que acaba por trazer à baila as fragilidades do nosso sistema. E sabemos que, efetivamente, existem pessoas que vivem em situações precárias. Talvez não tivéssemos a noção exata desta dimensão. Portanto, e esta pandemia, para além de trazer estas vulnerabilidades, ela agrava outras vulnerabilidades. Em relação, por exemplo, aos idosos, não é? Que de repente deixaram de ter acesso aos lares, aos centros de dia, passaram a ficar mais isolados em casa. Nós sabemos que a pensão social ela não é suficiente para os idosos terem uma vida, enfim, com as exigências que esta faixa etária tem, de terem uma alimentação cuidada, uma alimentação saudável. Deixaram de ter contacto com os familiares, portanto, situações de isolamento, de falta de contacto com os amigos, de terem acesso a essas instituições que de alguma forma cuidavam deles e prestavam-lhes acesso, portanto, a esses cuidados. E, portanto, estamos neste momento ainda a vivenciar estas situações. Em relação às crianças também, ao ficarem em casa, confinados num ambiente familiar, nem todos os ambientes familiares são, enfim, os mais positivos possível. Portanto, viram-se privados do contacto com os amiguinhos. Há bocado ouvi o colega a falar de como é que nós vamos viver daqui para a frente. Neste momento estamos ainda a programar que não podemos tocar, que não podemos beijar. E as nossas crianças, não é? Que aprendem rapidamente esses comportamentos. Qual é que é a implicação que isto vai ter no futuro delas? Como é que elas vão conseguir ultrapassar? Porque assim, um ano de vida em mim tem um peso completamente diferente de uma criança de 5 anos e de 6 anos. Um ano é muito tempo na vida das crianças. Então, aqui agora a falar das crianças, lembrei-me das crianças com necessidades especiais. Aqui em São Vicente, concretamente, nós temos um espaço ali no centro de Canelona que está fechado, ficou fechado durante, pelo menos até dezembro, ainda estava fechado para evitar contactos, porque são crianças que normalmente têm que abraçar os monitores, têm que estar juntos com os monitores e foi difícil
ainda deve estar, ainda neste momento, difícil para os pais que têm essas crianças para cuidar. Gostaria de ouvir um comentário seu sobre isso, né, pensando nas crianças com necessidades especiais que precisam de um cuidado diferente. Bom, a nossa sociedade não está preparada para trabalhar ainda as crianças com determinadas deficiências. Aliás, não está preparada para trabalhar a criança no seu todo. Urbanisticamente temos alguns problemas de mobilidade, também a nível de parques de diversão. Só nos últimos anos é que temos investidos nos parques de diversão, no sentido de levar as crianças a estarem juntas na rua, num lugar seguro, num lugar vigiado. É um começo que nós estamos a ter, mas quando nós falamos de crianças com deficiências, nós estaremos a falar de um público muito mais sensível, que precisa de um trabalho multidisciplinar, entre psicólogos, entre antropólogos, sociólogos, a nível de mobilidade física também, urbanísticas, no sentido de proporcionar a essas crianças um sentido de estar mais saudável, um sentido de aceitação da sua condição como o mais normal possível, mas também é importante trabalharmos a sensibilidade de quem vê essas crianças, porque a sociedade muitas vezes acaba por discriminar, mesmo não sabendo, assumindo ou não alguma terminologia menos própria, menos adequada, mas isso tudo passa por um processo de sensibilização, de capacitação, e aqui as instituições, as várias instituições, não só do Estado, mas também da sociedade civil, têm a responsabilidade de trabalhar em conjunto e observar, estar atento a esses factos, e também, já agora, aproveitar a questão das crianças que estão na rua ou de rua, porque estão à margem, infelizmente, da sociedade. Claro que o ICA, por exemplo, que é a instituição que tem assumido essa preocupação de trabalhar as crianças e também os seus familiares, não chega, não é suficiente, e nós todos temos de estar atentos no sentido, pelo menos, atos tão simples, de não, por exemplo, alimentá-las, não atribuir certos valores monetários, no sentido de obrigá-las a deslocarem-se até às suas residências, ou se não encontrar um espaço apropriado, um espaço que seja um lar, que se dirigem para as instituições públicas preparadas para recebê-las e para dar um seguimento mais próprio possível. Temos agora em linha a Presidente do Conselho de Administração do Hospital Batista de Sousa, em São Vicente. Boa noite, Ana Brito. Sim, muito boa noite. Ana Brito, estamos aqui a falar de direitos humanos em tempos de pandemia. A saúde é algo importante. Nós gostaríamos que partilhasse connosco como é que o hospital teve em consideração essa questão dos direitos humanos neste aspecto que é a sua área, a área de saúde. Está a falar da pandemia, não é? Sim, sim. Pronto, o hospital tentou, pronto, nesta fase onde há várias restrições, onde sabemos que temos a Carta dos Deveres e Direitos dos Cidadãos do SEM, temos tentado preservar o máximo esses direitos, sem pôr em risco a saúde das pessoas que estão internadas. Realmente tem sido um trabalho um bocadinho difícil. Posso dar o exemplo das visitas e acompanhando as pessoas que lá estão internadas, que têm o direito, não é, a terem sempre uma visita ou um acompanhante, uma pessoa que acompanhe durante a doença enquanto estão internados, mas tivemos que fazer um jogo entre este direito e o nosso dever de proteção, não é? Que é a proteção de todas as pessoas que neste momento estão doentes e que seria muito pior apanharem qualquer outra infecção, nomeadamente uma Covid que ainda não existe cura. Também é um bocadinho difícil na fase em que a pessoa com Covid está internada, ver-se limitado também dessa parte mais humana, não é?
O que tentamos fazer é um jogo com os profissionais de saúde, com os psicólogos, com os enfermeiros, os médicos, os técnicos, e tentar minimizar, não é? Realmente não tem sido uma fase um bocadinho complicada. Também houve aquela questão da limitação das visitas, ou seja, de proibição das visitas. Isso ainda está a acontecer, ou não? Há uma proibição das visitas, porque realmente com várias pessoas circulantes dentro do hospital o perigo é maior para qualquer um. E para as pessoas que estão internadas e que estão vulneráveis, que têm uma imunidade mais baixa como têm qualquer outra doença, não é? É um perigo. Então, isto, apesar de ferir um bocadinho a suscetibilidade das pessoas, é um dever, é mesmo um dever no hospital, é limitar as visitas. Mas limitamos as visitas e não os acompanhantes. Os acompanhantes continuam, não é, a saber o que é que se passa com os doentes, e mesmo os doentes que têm limitações de mobilidade, que têm limitações mesmo a nível mental, as crianças, os idosos, os doentes terminais têm direito a acompanhante e têm direito a uma visita desse acompanhante, todos os dias. É o que tentamos fazer conversando com os familiares. Quem precisa tem de ter acompanhante, as crianças têm sempre. Está bem, Ana Brito, nós agradecemos. Tem mais alguma coisa que gostaria de partilhar connosco? Também há aquela problemática nos óbitos de doentes de Covid, que eu sei que também traz um grande constrangimento na nossa sociedade. Mas realmente o que tentamos fazer é proteger. É uma fase, acho que temos que ter um bocadinho mais de resiliência, mais compreensão e tentar ultrapassar esta fase para que todos cheguemos a 2021, 2022 com saúde. Está bem, nós agradecemos então a sua participação neste programa, partilhar aqui conosco esta sua experiência na área da saúde, tendo em conta esta pandemia que nós estamos a viver. Está bem, muito obrigada. Muito obrigado, fica bem. Tá, boa noite. Nós ouvimos a Zaida Moraes de Freitas, agora Presidente do Conselho de Administração do Hospital Batista de Sousa. Ela partilhou aqui conosco algumas informações, medidas que tiveram que tomar, que ainda estão. Essa questão da proibição de visitas, pelo menos aqui na nossa sociedade, criou... As pessoas entenderam, as pessoas entenderam, mas algumas pessoas... então estamos a limitar os doentes de terem visitas. É uma situação complicada, mas esta medida foi tomada em vários serviços, relativamente, por exemplo, às prisões, também as visitas foram canceladas, os lares de idosos, as visitas foram canceladas, os centros de acolhimento de crianças, ou seja, todas as situações em que realmente o Centro Orlando Pantera, que tem os jovens sob medida tutelar socioeducativa, e exatamente por estarmos com estas restrições que a CNDHC, enquanto Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, teve a preocupação e o cuidado de visitar estes locais, onde efetivamente as pessoas estão de alguma forma privadas de liberdade, ou seja, não só as prisões, mas todas as instituições em que realmente a pessoa não consegue gozar deste direito de livre circulação. Mesmo os hospitais de campanha também tivemos a preocupação de visitar, exatamente para perceber como é que as pessoas estavam a ser tratadas, porque o facto de não terem acesso com o exterior, as pessoas ficam mais vulneráveis e mais propensas, portanto, a ocorrências que possam culminar ou desencadear situações de violação de direitos humanos ou de tratamentos cruéis e até de tortura. Então, a Comissão, enquanto mecanismo de prevenção da tortura, portanto, visitou vários desses locais com o intuito de analisar o sistema, de como é que as pessoas estão a ser tratadas e no final dessas visitas, portanto, foram
elaborados relatórios com recomendações relativamente a situações que nós entendemos que deveriam ser melhoradas. Porque a ausência da visita, portanto, aumenta a vulnerabilidade dessas pessoas. Mas realmente é uma medida que tem que ser tomada para a proteção das pessoas, porque o entrar e o sair de pessoas, enfim, que não tenham feito o teste, por mais cuidado que se tenha, que se use máscara ou que se tenha que se faça o uso do álcool gel, não há garantia, ou seja, no fundo, este vírus, a Covid-19, tem isto, portanto, há muitas interrogações ainda, portanto, enfim, com o tempo temos vindo a perceber melhor quais são as formas de contágio, mas ainda não sabemos completamente e, portanto, sabemos que nos ambientes fechados, obviamente, que o risco é maior. Então, deve haver um trabalho de sensibilização, permitir que as pessoas tenham contacto com os familiares através de outros meios. Esta é uma das recomendações que nós temos feito na grande maioria dos sítios onde fomos, pelo menos terem acesso a mais chamadas telefónicas e nos sítios em que seja possível as pessoas terem acesso a videochamadas, sobretudo as crianças, os jovens, se for possível fazer para que tenham acesso, porque, enfim, temos que estar focados efetivamente na prevenção desta doença, mas também há outras doenças que podem surgir, e estou a falar aqui das questões também da saúde psicológica, da saúde mental, também que é fundamental neste momento das nossas vidas e, sobretudo, dessas pessoas que estão em situação de confinamento por razões de saúde ou por outras razões. Carlos Santos, mas quem está internado no hospital, não devido a esta pandemia, por outras patologias, outras doenças, não poder ter acesso presencial, isto pode até ser um bocadinho mais doloroso, ou não? Sem dúvida. O lado psicológico, como a Zaida fez menção, é importante e é mais um aspecto que nos ajuda a estar mais saudáveis. Mas, devido à situação em que nós vivemos, temos é postar, e aqui vou em linha com a Zaida, as novas tecnologias no sentido de aproximar as pessoas que estão doentes e das pessoas que estão lá em casa. Por exemplo, a Covid veio mudar drasticamente a forma como nós vivemos e terá impacto até a curto prazo da forma como que nós analisávamos ou vivíamos certos momentos, como é o caso da morte, né? Falou-se aqui da morte, as pessoas vítimas de Covid, e o enterro é necessariamente bastante diferente daquilo que nós estamos habituados, e o impacto, penso que terá um impacto terrível para os familiares, não é? Não verem o corpo, não prestarem uma homenagem como elas estavam a imaginar que podia ser, e que será, com certeza, é muito doloroso para as famílias. Mas é uma nova situação que nós vivemos e pensamos que será breve e que iremos voltar, ou com diferenças, evidentemente, às antigas práticas, tendo em conta, evidentemente, aquilo que nós aprendemos com essa nova pandemia, porque nós estamos suscetíveis, não é? Ninguém nos garante que no futuro não venhamos a ter mais pandemias, não é? Mais desastres ambientais, e que podem pôr em xeque a nossa liberdade, a nossa mobilidade e os direitos fundamentais. Eu tenho uma pessoa em linha, vamos atender essa pessoa, já voltamos aqui. Tem José Dias, ele é presidente da Solos, que é a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Necessidades Especiais. Olá, boa noite, José. Olá, boa noite, boa noite. José, nós gostaríamos que partilhasse connosco, né, como é que a Associação viveu este momento, ou está a viver ainda este momento desta pandemia que nós estamos a viver já desde o final de março do ano passado,
e que implicação que isto tem, tendo em conta os direitos humanos. Nós estamos aqui a falar sobre como é que nós estamos em termos de direitos humanos no momento que nós vivemos esta pandemia. A Saluz tem acompanhado esta situação com alguma preocupação, porque nós já sabíamos que as crianças nas cidades especiais têm muitas vulnerabilidades, então acreditamos que os direitos da educação inclusiva, da saúde, de certa forma, já é um problema, digamos assim, para as crianças nas cidades especiais. Neste momento, com a Covid, as coisas complicaram um pouco. Nós já tínhamos a oportunidade de conversar sobre isso, a questão da educação das crianças nas cidades especiais devem ter um acompanhamento mais próximo. Neste momento não podem ter uma situação um pouco delicada. Em relação à saúde também, eles precisam de estar permanentemente com contatos com os médicos. Também tem a questão da reabilitação, que é muito importante, mas neste momento, com a Covid, as coisas têm que ser um pouco limitadas. Então, é uma preocupação enorme da Saluz em relação à Covid com as crianças nas cidades especiais. Eu lembro de uma altura que nós fizemos um programa sobre a questão das crianças com necessidades educativas especiais. Na altura, tinha apelado ao Ministério da Educação para ver se as escolas teriam condições mesmo para receber as crianças com necessidades educativas especiais. Passando esse tempo todo, acha que neste momento isto está salvaguardado ou não? Bom, depende das ilhas também, depende das ilhas, tendo em conta o valor da Covid, né? Por exemplo, aqui em São Vicente, neste momento, a situação não está muito bem controlada, né? E tendo crianças nas cidades especiais com várias outras fragilidades, né? Temos que pensar muito bem em enviar uma criança para a escola quando sabemos que, tendo uma situação de risco, a criança com necessidade especial tem mais preocupações, né? Os pais têm que pensar muito bem e, neste momento, enviar uma criança na necessidade especial para a escola, sabendo que ela tem outras fragilidades. Agora, dependendo da ilha, dependendo da análise que se fizer, do que é que se pode fazer com a criança, se tem uma equipa para acompanhar a criança muito bem, isto pode-se analisar, mas vai depender sempre da situação da Covid em cada ilha. Também, José Dias, nós agradecemos a sua participação neste programa. Tá, obrigado. Muito obrigado. Fica bem. Zaida Moraes de Freitas, um breve comentário. Também queria dizer alguma coisa sobre o que nós estávamos a falar antes? Não, relativamente àquilo que o colega tinha dito em relação ao luto, ao processo de elaboração do luto em Cabo Verde, que é um país que culturalmente, portanto, este momento é tão importante, nós, se calhar, a médio prazo, também vamos ver as consequências desta situação, ou seja, das pessoas não poderem estar, das pessoas não poderem acompanhar, das pessoas não poderem se aconchegar, das pessoas não conseguirem dar um abraço e de muitas pessoas que foram, que não, estou a pensar, filhos que os pais faleceram e que não conseguiram viajar para virem ao funeral. Como é que isto tudo, depois daqui para a frente, é vivenciado? Ou seja, são dimensões que nos preocupam muito. Relativamente às crianças com deficiência, há grandes preocupações e, portanto, estava aqui a ouvir atentamente o Presidente e realmente nós nos apercebemos que o contacto com as consultas de especialidade, elas tornaram-se mais difíceis com esta pandemia, ou seja, com esta pandemia, portanto, para já levou-nos a avaliar os nossos sistemas e o nosso sistema de saúde e as suas fragilidades. Mas, obviamente, para fazer frente a esta situação, houve um foco muito grande nas questões relacionadas com a Covid, ou seja, houve um investimento grande nos laboratórios para conseguirmos fazer mais testes, nas terapêuticas, enfim, todos os equipamentos necessários para fazer face à recuperação das pessoas
e acabamos por, naturalmente, acabar por descuidar um bocadinho das outras patologias, nomeadamente as doenças crónicas, doentes que deixaram de ter acesso a todas as consultas, que já não estavam tão facilitadas, ou intervenções cirúrgicas que tinham que ser feitas e que tiveram que ser adiadas porque, enfim, porque os serviços também deixam de ter capacidade para dar resposta a tudo atempadamente e relativamente, portanto, quer às crianças, quer às pessoas com deficiência, realmente verificou-se esta situação, portanto, de um acesso mais limitado, portanto, a essas consultas, sobretudo as consultas de reabilitação, que são fundamentais. Em relação a este grupo em específico, há também a preocupação da forma como se deve comunicar as informações para os cuidados de proteção. Inclusive, relativamente a estes grupos, nós tivemos uma campanha, até uma parceria que fizemos com o Instituto Nacional de Saúde Pública, que nós chamamos de Cidadania na proteção do direito humano à saúde. Foi uma campanha dirigida a grupos específicos, porque nós achávamos que a comunicação ela estava muito generalista, era preciso uma comunicação mais direcionada. E nós fizemos para as crianças, material para as crianças, material para as pessoas com deficiência, material para os idosos, material para os reclusos, material para os imigrantes, porque efetivamente as informações são as mesmas, mas cada um de acordo com a condição que está a viver. Portanto, tem que criar um conjunto de estratégias para se proteger desta situação. Por exemplo, em relação aos reclusos, tanto para além de spots e de flyers e de cartazes, o material tentava passar a informação de que forma que eles podiam se proteger dentro de um contexto prisional, num contexto em que não se pode ter distanciamento, num contexto em que a higiene que é necessária nem sempre é facilitada pelo número de reclusos, estamos a falar de celas, algumas sobrelotadas, e então começamos a pensar como é que das pessoas não terem máscaras, ou seja, de um conjunto de cuidados, de orientações que estavam a ser dadas e como é que pessoas que vivem noutras condições, como é que podem ter estes cuidados. Então tentamos fazer este material para estes grupos específicos e inclusive para também pessoas com deficiência, porque não é só a linguagem gestual, não é? Também nós fizemos, por exemplo, em material em braille, que às vezes nós nos esquecemos. Portanto, essas pessoas, nem todas as pessoas cegas dominam esta linguagem, mas há muitas que dominam e, portanto, e que é importante. Sobre o que o José Dias disse anteriormente, a questão das crianças com necessidades especiais, podemos dizer que os direitos humanos das crianças com necessidades especiais estão neste momento que nós estamos a viver esta pandemia em perigo? Quando nós estamos perante uma pandemia, o que é importante é a questão da saúde pública, o que vem em primeiro lugar. Ou seja, até nós perdemos alguns direitos, algumas liberdades, em consequência... Perdemos ou são limitados? Perdemos num curto período, não é? Período de tempo em função ou em consequências dessa pandemia. E as crianças com necessidades especiais, com certeza, também acabam por ser penalizadas por essa situação em que nós vivemos. Não só as crianças com necessidades especiais. Penso, por exemplo, nos idosos, não é? Os idosos, depois de uma idade, já sentem-se responsáveis pelo aquilo que conseguiram durante uma vida longa e têm necessidade de outros cuidados, de outras atenções, que passam pela aproximação das pessoas, pelo carinho, pelo contacto com os netos, com os filhos. E sabemos que, sendo uma faixa etária de risco, automaticamente temos de limitar alguns acessos que pode ser feito
o contactos entre os netos, por exemplo, e as pessoas de certas idades. Ou seja, o que é que as pessoas idosas, o que é que está aqui em causa é a liberdade que é transversal à sociedade cabo-verdiana e atrevi-me a dizer sociedade mundial pela nova conjuntura, mas é importante nós agirmos convenientemente neste momento de forma que no futuro já possamos relacionar-nos com mais à vontade, de forma mais livre. Uhum. Temos um telespectador em linha, é o Sr. Manuel da Conceição. Hoje estamos aqui a falar de direitos humanos em tempos da Covid-19, em tempos desta pandemia. Olá, boa noite, Sr. Manuel. Sim, muito boa noite. Nós gostaríamos de ter a sua contribuição também neste programa. Bom, em relação a essa situação, eu já ouvi falar em situação de doenças de crianças com situação especial, não é? Uhum. Nós estamos a falar de direitos humanos de uma forma geral. Sim, no sentido geral, não é? No sentido universal. Mas tudo isso, como já vimos, está tudo dentro do sentido dos direitos, liberdades e garantias. Não é? Exatamente. Portanto, e tudo isso também exige responsabilidade das entidades públicas. Porque quem está, digamos, à frente de tudo isso são, portanto, as entidades públicas. E elas estão quais? Já vimos o Governo, já vimos que são a Polícia Nacional, a Proteção Civil e entidades de saúde e outros mais, não é? Sr. Manuel, connosco temos aqui Zaida Moraes de Freitas, que é presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania, e Carlos Santos, em representação do Observatório da Cidadania Ativa de Cabo Verde. Se tiver... Muito obrigado pela informação. Já posicionei também, já vi que está aí a presidente, não é? A dona Zaida, não é? Sim, sim. E gostaria de passar algumas palavras a ela, uma pessoa que tem feito um bom trabalho, tenho visto várias vezes na televisão, uma pessoa dinâmica, uma pessoa ativa e que tem feito um bom trabalho a nível dos direitos universais do homem. Portanto, eu sou um cidadão atento, venho seguindo com uma certa atenção, porque é preciso esclarecer o nosso povo e aqueles que têm mais dificuldade de entender. É por isso que eu parabenizo a senhora Zaida e eu vejo que vem fazendo um trabalho à altura em relação à Declaração Universal dos Direitos do Homem. Eu queria dizer, mais concretamente, que em relação à pandemia, logicamente estamos numa situação muito diferente, é uma situação que tudo é mesmo diferente, é tudo mitigado, é tudo normal. E acabamos por dizer, ou por adaptar ao normal ao normal. Mas não é fácil. É preciso fazer um excelente trabalho em vários domínios. Em situação, digamos, às entidades sanitárias. Já vimos que não é fácil, porque nesse tempo da pandemia já descuram um bocado as pessoas que têm doenças crónicas, as crianças também com cuidados especiais que devem ter um novo tratamento. O tratamento já é um bocado fasado ou faseado, não é? E temos também a situação das pessoas com colesterol, com diabetes, com a situação cardíaca, com a situação de hipertensão. São pessoas que ficam, digamos, praticamente preteridas e já não há aquele cuidado como habitualmente se deveria ter. Não é fácil, é sempre complexa essa situação, mas é uma situação que nós esperamos que venha mais rapidamente possível a passar para que a gente volte à nossa vida normal. Porque o mais grave é a maneira como os nossos direitos, liberdades e garantias estão a ser levados a cabo e por muitas vezes não da melhor maneira. E leva até uma certa insatisfação das pessoas e uma certa inaptidade. A pessoa fica inapto, não consegue, por muitas vezes da sua vida, não consegue reagir devidamente, porque por muitas vezes você encontra autoridades que não estão à altura psicologicamente de estar à frente ou pedagogicamente à frente dessa situação e cria uma revolta. E uma revolta às pessoas e não estou a falar só como primeiro somos, sim, quase na maioria das pessoas em Cabo Verde, em particular em São Vicente. Porque nós temos visto reações não muito boas, não só por parte das autoridades policiais, autoridades, digamos, sanitárias, autoridades fiscalizadoras,
no sentido não muito pedagógico, mas sim no sentido de querer impor e oprimir certas situações. Por isso, Senhor Manuel? Não vou levar muito à frente a situação, mas eu queria deixar para a senhora Zaida, da Declaração sobre os Direitos Humanos, não é? Do homem, Sim. que nós sabemos que é a situação de resistência. Eu disse há pouco. E nós sabemos que o cidadão tem o direito de não obedecer qualquer ordem que ofende os seus direitos, liberdades e garantias. E ele pode até repelir à força. Não é? Qualquer agressão ilícita, quando não seja possível recorrer à autoridade pública. Não é? Por isso eu gostaria de ouvir da senhora Zaida Moraes de Freitas. O que diz sobre essa parte, quando as liberdades, garantias e os direitos estão a ser vilipendiados de uma maneira não muito correta, qual é, portanto, a prepotência e qual é, versus, portanto, direito de resistência. Também, Sr. Manuel da Conceição, nós agradecemos a sua contribuição. Muito obrigado. Está certo. Obrigado. Tá, fica bem. Zaida, é para si, nós gostaríamos de ouvir. Bom, muito obrigada pela questão e pelas observações pertinentes também que foram aqui feitas. Dizer que, efetivamente, o cidadão tem o direito de não concordar com algumas medidas, mas também tem o dever, não é, de fazer com que esta situação da pandemia seja ultrapassada o mais rapidamente possível. Ou seja, aqui o apelo tem a ver sempre com a razoabilidade e como nós falávamos no início, obviamente que houve aqui algumas decisões que foram tomadas, sobretudo no estado de emergência, medidas de caráter de exceção, temporárias, e que restringiram alguns direitos fundamentais que já foram. Mas creio que ele estava aqui a referir, porque ele tem hábito de participar do programa, a resistência, o cidadão pode resistir. Por exemplo, vai um policial e diz: você tem que usar a máscara. E a pessoa diz: não vou utilizar máscara, eu não quero utilizar. Portanto, há uma decisão que nós temos que cumprir e em relação ao uso da máscara, o cidadão deve cumprir com esta decisão. Portanto, esta decisão já foi revogada pelo Presidente da República e, portanto, nós sabemos que ela foi tomada para que, efetivamente, se consiga travar o máximo possível a propagação desta doença. Agora, há situações de exceção. Por exemplo, há pessoas que, por questões de saúde e, portanto, têm esta prerrogativa. Agora, é importante que as pessoas também tenham esta informação para saberem como fazer para fazer valer os seus, tem que ter uma declaração médica, exatamente, para fazer valer os seus direitos. Agora, numa situação em que vou estar num ambiente fechado, por exemplo, ao pé de pessoas de risco, pessoas idosas, pessoas com doenças crónicas, e eu vou tomar a decisão de não usar a máscara, neste caso, quer dizer, portanto, um cidadão também não pode pensar apenas nos seus direitos. Temos só mais 2 minutos. Eu tenho que pensar também no direito à saúde e no direito à vida dos outros, que eu posso pôr em causa. Então, aqui o apelo é sempre a razoabilidade na análise das situações. 2 minutos que nós temos, um para cada um. Agora, só para lançar os desafios que o Observatório da Cidadania Ativa tem para este ano de 2021. O Observatório está a ponderar, fazer algumas reflexões em alguns aspectos que nós pensamos que precisam ser trabalhados de forma mais exaustiva. Refiro-me, por exemplo, à questão dos imigrantes da costa africana. Nós precisamos trabalhar melhor a imagem que eles nos transmitem. Nós estamos a falar de questões, muitas vezes, de xenofobia e que precisam, de facto, serem trabalhados de forma conveniente junto das escolas e até chamar os imigrantes para junto das comunidades, no sentido de mostrar a sua diversidade cultural, porque sabemos que a diversidade cultural é um passo para nós sermos mais tolerantes. Em relação à questão da morosidade, da justiça, questão dos doentes mentais, das crianças de rua ou na rua,
são grandes desafios que o Observatório tem pela frente nos próximos anos e trabalhar também a questão da felicidade dos cabo-verdianos, ou seja, estudos sobre a felicidade dos cabo-verdianos para sabermos onde é que nós somos mais felizes, em que aspectos é que nós somos menos felizes, no sentido de maximizar os aspectos mais positivos e minimizar aqueles que precisam ser. Zaida vai ter de dizer só 2 desafios rapidamente, porque o nosso tempo acabou. Bom, é pôr o Observatório de Direitos Humanos a funcionar em pleno, conseguir realmente que o país tenha um sistema nacional de indicadores de direitos humanos, que são fundamentais para que possamos fazer um monitoramento com base em dados objetivos, em dados fidedignos, para que possamos, a partir daí, fazer recomendações para melhorarmos as políticas públicas e, como tal, melhorarmos a realização dos direitos humanos em Cabo Verde. Também eu agradeço a presença dos dois aqui neste programa para falarmos então de direitos humanos em tempos de pandemia, e nós vamos voltar na próxima edição. Fique bem e tenha sempre muita saúde.